Pouquíssimos homens ousaram desafiar Lampião, mas só um teve a coragem de humilhá-lo na frente do bando inteiro. E o que aconteceu depois? Mudou tudo. Para sempre. A tarde cai sobre o sertão como um pano de sangue derramado em terra sedenta. A serra de Pernambuco arde em tons vermelhos e ocres, aqueles tons que parecem queimar olhos mesmo quando apenas observados de longe. Pedras quentes que ainda guardam o calor do dia inteiro, um calor que não é apenas físico, mas que penetra ossos e transforma corpo em forno vivo. Poeira que se levanta em nuvens compactas quando o vento passa, aquele vento seco e cruel que corta a pele como vidro moído, que entra nas narinas e transforma respirar em ato de sofrimento. O ar cheira a suor, a couro curtido, a ferro das armas, a morte que está sempre próxima no sertão, esperando apenas oportunidade de manifestar-se. O acampamento do bando está instalado em um vale profundo que é quase invisível para o observador que não sabe exatamente onde procurar. Cercado por rochedos que formam proteção natural de forma tão perfeita que parece ter sido esculpida por mãos divinas. 50 homens espalhados em pequenos grupos, alguns dormindo sob a sombra inadequada de arbustos raquíticos, outros limpando armas com movimentos repetitivos e mecânicos, que é resultado de décadas de violência. Outros simplesmente observando o horizonte com aquele olhar vazio, que é privilégio de homens que mataram demais. Há tensão no ar que é palpável, quase física, como se pudesse ser tocada com dedos. Nem sempre é assim. Nem sempre o silêncio do bando é este silêncio, pesado como chumbo, vigilante como cobra antes de atacar, carregado de uma expectativa que ninguém consegue nomear com palavras porque ninguém tem vocabulário para expressar sensação de estar à beira de abismo. Lampião está sentado em uma pedra elevada, no topo do acampamento, em posição que oferece vantagem estratégica. Consegue enxergar cada movimento dos homens, cada sussurro trocado em voz baixa, cada olhar que é trocado quando pensa que não está sendo observado. Sua silhueta se recorta contra o céu queimado como sombra de Deus antigo e terrível. Fuzil descansado nos joelhos com facilidade que só vem de prática de anos. Cangote ereto, queixo levantado com aquela arrogância que é quase marca registrada, quase assinatura de poder absoluto. Ele não se move muito. Seu corpo aprendeu há muitos anos que movimento desnecessário é desperdício de energia. Apenas observa, apenas cataloga. Seus olhos, aqueles olhos que viram morte em escala monumental, que causaram morte com eficiência militar, que conhecem morte melhor que conhecem própria vida, seus olhos se movem de um lado para o outro do acampamento como se contassem cada respiração dos homens que o cercam, como se verificassem sinais de traição ou desconfiança em cada rosto. Severino Costa permanece nos limites do acampamento, separado dos outros homens, observando Lampião com intensidade que é quase espiritual em sua qualidade. Ele é homem alto, mais alto que Lampião. Detalhe que importa, porque a altura é linguagem de poder no mundo de cangaceiro. Com ombros largos que carrega como quem está acostumado a carregar pesos muito maiores que o próprio corpo conseguiria suportar sem que quebrar. Cabelos compridos até o ombro, rosto marcado profundamente por varíola. Cicatrizes que formam um mapa impossível de sofrimento que nenhum homem conseguiria inventar sem tê-lo vivido na realidade. Mas a qualidade diferente em seus olhos. Há foco que não é foco de soldado seguindo ordens. É foco de homem que já tomou decisão irrevogável. É foco de alguém que calculou cada detalhe e está preparado para as consequências. É quando ele chega que o silêncio muda de textura completamente, se transforma em algo vivo e perigoso. Severino entra no acampamento vindo de operação de reconhecimento que Lampião tinha delegado para ele. Seu cavalo ainda ofega, respiração pesada que ecoa no silêncio, suor escorrendo pela pele em gotículas que parecem gotas de sangue sob a luz vermelha do entardecer. Mas há algo radicalmente errado na expressão facial dele. Há algo nos músculos tensos do seu rosto que comunica que ele não vem apenas com notícias de reconhecimento. Vem carregando desafio silencioso e mortal. Vem carregando o ato de rebelião que vai ecoar através dos anos vindouros.
Lampião observa sua aproximação com atenção que é de predador calibrando distância de presa. Não se move. Não faz sinal nenhum de reconhecimento ou comando. Apenas observa, como alguém observa inseto perigoso que pode virar contra ele a qualquer segundo e injetar veneno fatal. Severino passa por entre os homens do bando e cada um que ele passa se afasta ligeiramente, como se o contato com ele fosse capaz de transmitir algo contaminado, algo que poderia resultar em morte subsequente. Os homens conhecem essa história já. Conhecem porque têm vivido ela semana após semana durante meses. Conhecem as tensões que crescem como câncer entre Severino e Lampião. Conhecem cada troca de olhares carregado de significado, cada palavra que não foi dita, mas que foi gritada em silêncio pelo vazio tenso entre as duas figuras. Corisco está ali, perto de Lampião, observando com aqueles olhos de cor estranha que conhecem violência como criatura viva respirando no mesmo ar. Seus olhos rastreiam cada movimento de Severino com precisão de sniper, tentando prever o que viria depois, qual seria o momento exato do confronto. Chefe, Severino fala, sua voz rouca pela poeira de estrada, seus pulmões claramente doloridos pela respiração no ar seco do sertão. Só que eu não vou mais com você. Não vou mais fazer isso. Isso acabou. Eu saio do bando hoje mesmo, agora mesmo. O silêncio que segue é absoluto. Nem inseto canta sua música noturna, nem vento passa através dos arbustos. O sertão inteiro parece prender a respiração. Lampião não se move. Seu rosto permanece impassível, máscara de madeira que não revela emoção nenhuma. Continua inexpressivo, mas seus dedos apertam o fuzil com força tanta que os nós dos dedos ficam brancos como osso exposto. Maria Bonita, que estava descansando próximo, acorda instantaneamente, como se tivesse ouvido o coração de Lampião disparar através do peito dela. Você ouviu o que eu disse? Severino continua, sua voz mais firme agora, mais agressiva, mais confiante. Eu vou embora. E mais que isso, eu vou espantar esse bando todo com uma única história. A história de como Lampião perdeu o controle de seu próprio bando. A história de como um homem se cansou de obedecer e simplesmente saiu, deixando você aqui sentado como rei fracassado de um reino que ninguém quer mais. E é neste exato momento que Severino faz aquilo que muda tudo. Severino se aproxima de Lampião, aquele que é seu capitão, aquele de quem todos têm medo mortal, aquele que é praticamente divino naquela estrutura hierárquica, e faz algo que nenhum homem nunca tinha ousado fazer em toda a história do bando. Coloca a mão no ombro de Lampião e o empurra com força deliberada. Não de forma que o derrubaria ao chão, Severino sabe que não conseguiria derrubar assim, mas de forma humilhante, desprezível, de forma que comunica ao bando inteiro que até mesmo o rei pode ser tocado por outro homem com impunidade. Você já foi alguém, Lampião. Você já foi grande, mas agora você é apenas fantasma de si mesmo, e está chegando a hora de você aceitar isso e desaparecer. Lampião levanta lentamente, um movimento que leva tempo, um movimento que é cuidadosamente calculado. Seu rosto permanece impassível, mas seus olhos, aqueles olhos que mataram tantas vezes que perdeu a conta, mudam de cor. Ficam pretos como boca de inferno, ficam pretos como ausência de luz, ficam pretos como morte em forma personificada. Ele observa Severino por segundos que parecem minutos inteiras de duração. Os homens do bando se afastam, formando um círculo ao redor das duas figuras principais, como se soubessem que algo fatal estava prestes a acontecer, mas que precisavam estar perto para verícias de Severino. Você tem ideia do que acaba de fazer? Lampião pergunta, sua voz baixa, quase sussurro que é mais aterrorizante que qualquer grito. Mas cada palavra penetra o silêncio como faca em carne mole, como vidro em olho aberto. Tenho, Severino responde, seu corpo ainda tenso, sua mão ainda levantada em provocação completa. Tenho muita ideia clara do que fiz. E enquanto Lampião olha para este homem que o desafiou, que o tocou com desrespeito completo, que o humilhou na frente de todos os seus seguidores, uma coisa muda radicalmente em seu rosto. Não é raiva simples. Raiva é emoção superficial demais para o que está acontecendo. Isto é algo muito mais profundo que raiva. Isto é decisão sendo tomada. Isto é destino sendo traçado em tempo real. Isto é morte sendo programada com precisão cirúrgica. Você vai ver o que é ter ideias, Lampião diz. Sua voz como gelo.
Mas não hoje. Hoje você ainda tem um dia de vida. Aproveite bem. Aproveite cada respiração. Aproveite cada segundo, porque sabe que cada um é o último. E conforme a noite cai sobre o sertão, aquela noite que vai ser contada em histórias, que vai ser passada de geração em geração entre cangaceiros, conforme os homens fingem dormir, mas permanecem acordados processando o que acabaram de presenciar, todos compreendem com clareza absoluta que Severino acaba de assinar sua própria sentença de morte. Não há volta, não há redenção. Há apenas a espera pelo momento que Lampião escolher para executar justiça brutal que é marca registrada de seu poder. Severino Costa nasceu em Flores, no sertão profundo de Pernambuco, em uma família de vaqueiros que conheciam o gado como outros conhecem seus próprios filhos. Cada boi tinha nome, tinha história, tinha personalidade única que era respeitada e compreendida. Seu pai era um homem que inspirava certo respeito em comunidade pequena, mas era fraco. Fraco de espírito de forma profunda. Fraco de vontade que o tornava incapaz de proteger família. Fraco daquele jeito que o sertão simplesmente não permite que homens sejam sem sofrer consequências imediatas. Sua mãe era indígena, mulher da etnia Funió que tinha sido pega à força durante operações policiais contra sua comunidade, transformada em escrava de trabalho doméstico, forçada a servir enquanto sua própria identidade era apagada sistematicamente. Ela morreu jovem, tão jovem que Severino ainda era criança quando assistiu sua morte sem ter poder para fazer absolutamente nada, além de observar e sentir raiva crescer em seu coração como semente envenenada. Severino cresceu ouvindo histórias de coronéis que roubavam terras de pequenos agricultores, de políticos que fingiam ser povo enquanto pisavam em ossos dos pobres para chegar ao poder, de homens que subiam ao poder usando corpos de outros como escada humana. Cresceu observando mãe morrer de doença que poderia ter sido curada com dinheiro que sua família não tinha. Cresceu vendo pai desistir, rendendo-se aos fatos da vida de pobreza. E cresceu com ódio. Não aquele ódio comum e superficial que evapora como água em sol sertanejo, mas aquele ódio profundo, filosófico, aquele ódio que se transforma em combustível para cada movimento do corpo, cada batida do coração, cada respiração que toma. Aos 16 anos, Severino entrou para o primeiro bando que cruzou sua vila. Não por escolha real, que pudesse ser considerada como tal, era a submissão aos fatos implacáveis de situação que não oferecia alternativas. Era adaptar-se ou morrer. Era juntar-se aos fora da lei ou ser preso por eles como colaborador. Era transformar-se em cangaceiro ou permanecer como vítima. Passou 3 anos matando para chefes que sua alma inteira desprezava, cumprindo ordens que seu coração inteiro se recusava a obedecer, sendo homem para outros enquanto negava a sua própria humanidade sistematicamente, matando pedaços de si mesmo com cada vida que tirava. Até que ouviu falar de Lampião. Não rumor superficial, mas histórias que pareciam ter peso, que pareciam conter verdade. Do homem que supostamente tinha libertado o sertão de opressão de coronéis, do rei do cangace que era quase divindade, da lenda que era nome sussurrado com respeito em cada bar de cidadezinha perdida. Severino acreditou de forma tão completa, tão total, tão irrevogável, que deixou seu bando anterior e caminhou 3 semanas através do sertão, sofrendo fome e sede, apenas para encontrar Lampião e se juntar ao bando lendário. Saiu como pessoa quebrada e chegou como peregrino em busca de redenção. Aqueles primeiros meses com Lampião foram românticos para Severino. Eram a vida que ele imaginava que seria, a vida que o sustentou durante noites de dúvida. Eram liberdade verdadeira, ação com significado, propósito que parecia justificar toda a violência anterior. Ele era bom em roubo, excelente até, tinha precisão natural em emboscada, e tinha uma frieza emocional que o tornava perfeito para operações que exigiam morte despassionada, morte que era executada sem hesitação ou remorso. Lampião notou seu talento, confiou nele de forma que não confiava em muitos, promoveu rapidamente, e durante anos, 4, 5, 6 anos completos, Severino foi um dos capitães mais dedicados do bando, um homem em quem Lampião podia confiar completamente. Matava por Lampião sem questionar.
Mentia por Lampião com convicção. Traía outras pessoas por Lampião se era necessário. Fazia tudo o que era pedido, sem hesitar, sem questionar, sem permitir que própria consciência interferisse. Mas algo mudou aproximadamente 6 meses antes daquele dia da humilhação pública. Algo pequeno no início, tão pequeno que quase passa desapercebido, que cresceu como metástase silenciosa através de corpo. Começou quando Lampião mandou Severino executar uma mulher que tinha conhecimento casual de um roubo anterior. A mulher era completamente inocente, simples criada da fazenda que tinha visto o bando passando por acaso, que tinha visto rostos que talvez pudesse identificar. Severino cumpriu a ordem porque obediência era o padrão de sua vida. Colocou arma na cabeça dela e puxou o gatilho enquanto ela gritava pedindo clemência. Mas algo dentro dele se quebrou. Não era culta. Severino tinha passado dessa há muitos anos. Tinha matado inocentes antes. Tinha aprendido a desconectar emoção de ação. Mas era reconhecimento. Reconhecimento visceral e impossível de negar que Lampião não era o libertador que sua alma desesperada imaginava que fosse. Depois vieram as provocações sutis, cada uma meticulosamente planejada. Um olhar demorado durante reunião do bando que durava mais tempo que o necessário, carregado de significado. Uma piada estratégica sobre como Lampião estava ficando velho para essa vida, como seus reflexos talvez estivessem diminuindo. Uma sugestão de rota diferente durante a operação que implicava sutilmente que Lampião estava perdendo o instinto tático. Cada uma pequena em aparência, cada uma tecnicamente negável se confrontado, mas cada uma era um pequeno corte em árvore que eventualmente resultaria em queda completa. Os homens do bando notavam, tinham que notar porque a tensão era palpável. Começaram a se dividir em silêncio. Alguns apoiavam Severino em sussurros privados, vendo em sua rebelião possibilidade de mudança. Outros permaneciam leais a Lampião por medo ou convicção genuína. A estrutura que tinha funcionado como máquina de precisão perfeita durante anos começou a trincar de forma visível. Corisco, que era o braço direito de Lampião, confrontou Severino uma noite. Você está buscando morte. Você sabe que está procurando morte, porque é isto que você vai encontrar se continuar com essas provocações contra Lampião. Severino respondeu com calma que assustou Corisco. Prefiro morte que eu escolho, que vida que não escolho. Houve um episódio específico, aquele que todos se recordavam com clareza absoluta, onde Severino deixou para trás 3 mulheres e uma criança durante uma operação onde Lampião tinha ordenado morte total, sem exceção. Lampião tinha dado a ordem com clareza explícita: ninguém vivo, ninguém que pudesse contar histórias, ninguém que pudesse identificar membros. Mas Severino tinha liberado uma porta lateral discretamente, tinha sussurrado para que fugissem silenciosamente. Quando Lampião descobriu, dias depois, quando soube pelo capitão de outro grupo, sua fúria tinha sido monumental. Tinha gritado tão alto que os homens do bando inteiro tinham ouvido. Mas não tinha punido Severino imediatamente. Apenas o tinha observado com aqueles olhos que matavam, tinha esperado, tinha deixado tensão crescer. E naquela observação prolongada, Severino compreendeu com certeza. Lampião já sabia, já tinha percebido a traição pequena, apenas estava esperando o momento certo para responder, de forma que o bando inteiro aprenderia a lição. E é naquela noite, enquanto não conseguia dormir, que Severino toma a decisão que o levaria àquele dia fatídico da humilhação pública. Se Lampião ia matá-lo de qualquer forma, e Severino sabia com certeza absoluta que era só uma questão de tempo, de quando, não de se, então que fosse de forma que deixasse marca indelével, que fosse de forma memorável que o bando não esquecesse, que fosse de forma que mostrasse aos outros cangaceiros que até mesmo o grande Lampião era apenas homem, era apenas alguém que podia ser desafiado publicamente, era apenas criatura que tinha começo e poderia ter fim. E assim, planejado cuidadosamente durante meses de conspiração silenciosa, Severino executar sua estratégia final, aquela que o levaria àquela tarde vermelha de outubro, aquele empurrão que humilharia Lampião na frente de 50 homens que testemunhariam. Severino sabia com precisão que morreria. Aceitava isso com paz que surpreenderia até Lampião. Mas sabia também que sua morte contaria uma história que seria contada pelos próximos 100 anos. Sabia que sua morte significaria algo de verdade. Sabia que, mesmo morto,
continuaria sendo mais vivo na memória coletiva que Lampião jamais seria. E conforme a noite cai sobre o sertão, aquela noite que divide a história do bando em antes e depois, conforme Lampião permanece acordado no topo da serra, conforme todos no acampamento sentem o peso da tensão que não conseguem suportar com seus nervos já destroçados, eles todos compreendem que o rei foi desafiado, e que o desafio não seria ignorado, que o desafio seria respondido de forma que redefiniria hierarquias de poder para sempre. 3 dias se passam em silêncio que é pior, muito pior, que qualquer grito que pudesse ser emitido. O bando continua operando. Roubos a pequenas fazendas, emboscadas em estradas, movimentações estratégicas que parecem ser rotineiras, mas é como se estivessem em transe coletivo, como se cada ação fosse realizada por corpos que deixaram almas em outro lugar. Os homens não falam muito além do necessário. Os olhares diretos são evitados sistematicamente. A comunicação que acontece apenas através de sussurros e gestos discretos. Severino permanece no acampamento durante esses 3 dias. Não tenta fugir, não se esconde nas rochas, não tenta poupar-se do que sabe que virá. Ele sabe que Lampião está esperando o momento perfeito com paciência de jaguatirica caçando. E Severino, no fundo de sua alma que ainda funciona, respeita a dramaticidade disso. Respeita o fato de que seu próprio fim será uma produção teatral. Respeita o conhecimento de que Lampião não é homem que faz as coisas rapidamente quando há humilhação envolvida em dinâmica. Lampião faz as coisas de forma que os outros aprendem a lição para sempre, que não conseguem nunca esquecer. No 3º dia, a operação. Não uma grande operação que exigiria planejamento complexo, apenas roubo à carroça de mercador que passa pela estrada de terra vermelha perto de Brejo da Cruz, no caminho para a capital. Lampião convoca todos os homens que estão disponíveis. Quer todo mundo lá. Quer audiência máxima. Quer testemunhas que possam transmitir o que estão prestes a presenciar para outros bandos, para outras gerações de cangaceiros que aprenderão da autoridade de Lampião. Severino sabe. Sabe porque os olhos de Lampião comunicam claramente. Severino se arruma cuidadosamente como se preparasse para a primeira impressão importante. Coloca sua melhor roupa, aquela que usava quando conheceu Lampião pela primeira vez anos atrás, aquela que o faz parecer mais alto, mais imponente, mais perigoso que realmente é. Penteia cabelos longos, limpa rosto das manchas de terra. Maria Bonita o observa enquanto se prepara, sentada em pedra próxima, observando com olhos que comunicam tristeza profunda. Ela compreende completamente o que está prestes a acontecer. Tem vivido com Lampião por tempo suficiente para saber como ele funciona quando sua autoridade é desafiada. Compreende que Lampião vai restaurar sua dominação de forma que ninguém jamais ousará desafiar novamente. Compreende que sangue será derramado como demonstração, como moeda que compra a obediência renovada. A operação transcorre conforme planejado. Simples. Rápida. O mercador é desarmado com eficiência, seus bens são tomados em procedimento que parece balé de morte, e ele é deixado para trás com vida, luxo específico que Lampião concede apenas quando quer fazer ponto particularmente dramático. Todos os homens do bando estão presentes no local. Todos os 52 cangaceiros que compõem a estrutura completa do bando naquele período. Formam um círculo seminatural ao redor de Lampião e Severino. Poeira que levanta dos cavalos que batem os cascos no chão duro de terra vermelha. Céu azul queimado que parece testemunha condenando. Aquele silêncio que antecede violência. Aquele silêncio que todos conhecem, que todos temem. Você tem algo a dizer? Lampião pergunta para Severino, sua voz perfeitamente calma, quase amável em sua qualidade, quase conversacional, mas é a calma de predador que está para atacar, aquela calma que é sinônimo de morte iminente. É a amabilidade que precede a agonia, aquela suavidade que só aparece momentos antes de crueldade extrema. Tenho. Severino responde, seu corpo machucado pela surra anterior já cicatrizando, seu rosto ainda inchado pelos punhos de Lampião, mas seus olhos mantêm aquele desafio que é quase espiritual neste ponto, quase religioso em sua intensidade. Tenho muito a dizer. Tenho a dizer que você é velho demais para isto, que seus dias de poder passaram como sombra, que o sertão não precisa mais de você ou dos seus métodos antigos, que está na hora de alguém novo tomar as rédeas. É? E você acha que você é quem vai substituir esse velho fantasma, é?
Você acha que tem capacidade de lidar com a responsabilidade que eu carrego? Alguém tem que fazer. Mas vale alguém com fome genuína que alguém que já está cansado. E é neste exato momento que Lampião avança. Seu movimento é tão rápido, tão explosivo que parece invisível para observadores menos atentos. Ele atravessa o espaço entre eles em 2 passos apenas e sua mão, aquela mão que matou centenas de homens, que causou sofrimento a quantidades que ninguém conseguiria contar, atira Severino ao chão com um golpe no rosto que é tão brutal que o som ecoa através do vale. Severino cai pesadamente, tenta se levantar com determinação, mas Lampião está sobre ele como tempestade, seus punhos descendo repetidamente, não para matar, isso seria finalização prematura demais, mas para humilhar sistematicamente, para demonstrar que apesar da idade, apesar dos anos de cangaço, Lampião ainda é o mais forte, o mais brutal, o mais implacável. Os homens observam em silêncio absoluto. Ninguém se move, ninguém protesta, ninguém questiona. Apenas observam como Lampião reconstrói hierarquia de poder através de violência bruta. Maria Bonita observa com uma expressão que é difícil de ler. Há algo que parece ser tristeza, algo que parece ser alívio de que finalmente a tensão está sendo liberada, algo que parece ser compreensão de que este é o preço de desafiar a autoridade absoluta. Quando finalmente Lampião para, quando Severino está deitado no chão vermelho, rosto deformado, ossos possivelmente quebrados em múltiplos lugares, respiração apenas sussurro fraco, que mal consegue passar de pulmões danificados, Lampião se levanta lentamente, limpa sangue dos seus nós de dedos nos próprios calções e observa os homens ao seu redor com aqueles olhos que nunca piscam, que conhecem morte intimamente. Alguém mais aqui acha que a idade enfraqueceu meu corpo? Alguém mais aqui acha que Lampião virou apenas uma fantasma de si mesmo? Ele pergunta, sua voz carregada de promessa de mais consequências para qualquer um que responda afirmativamente. Ninguém responde. Ninguém ousa. Bom, porque aqui está a lição que todos vocês precisam aprender e não esquecer. Desafio é um luxo que apenas reis conseguem suportar. E eu sou o único rei verdadeiro neste sertão que vocês pisam. Histórias como essa nunca chegam aos livros de história que ensinam nas escolas públicas. Nunca são contadas nas salas de aula onde professores falam de personagens que nunca realmente viveram. Mas são contadas aqui, contadas com fidedignidade em sertão oculto, onde os segredos que a academia deliberadamente ignora ganham vida novamente, onde a verdade crua e brutal é exposta sem filtros. Porque a verdadeira história do Brasil, a história que de verdade importa, a história de poder, de violência, de humanidade em seu estado mais cruel, essa história é contada por aqueles que tiveram coragem de viver ela, de sofrer ela, de perpetuar ela. Continue conosco para mais verdades esquecidas pelo tempo, para mais histórias que merecem ser conhecidas. Severino é levantado com dificuldade por homens próximos, aqueles que ainda não estão completamente apavorados com a demonstração de força que acabaram de presenciar. Lampião observa seu rosto destruído com satisfação que é quase visceral, quase sexual em sua intensidade. Então fala, sua voz tão baixa que apenas Severino consegue ouvir claramente. Você humilhou Lampião publicamente. Você tocou Lampião com desrespeito. Você pensou que podia ser Lampião e ser reverenciado da mesma forma? Agora você vai aprender a lição final sobre o que significa pagar por tudo isso. Agora você vai aprender o que significa morte. E conforme o sol cai sobre o sertão, conforme a poeira se levanta em nuvem vermelha que parece sangue vaporizando, conforme os homens do bando finalmente compreendem que o desafio ao rei tinha consequências terminais que ninguém pode evitar, Lampião convida Severino para a conversa privada, apenas os dois, longe dos olhos atentos do bando, longe das testemunhas que possam contar histórias depois. Ninguém sabe exatamente o que é dito naquela conversa entre os dois homens, mas todos no acampamento sabem, sentem com certeza intuitiva que não pode ser ignorada, que é conversa que muda tudo, fundamentalmente. É conversa que é sentença de morte. É conversa que define o resto da história. O entardecer em Brejo da Cruz é coisa de beleza que é simultaneamente aterradora.
É beleza assassina que machuca olhos de quem observa, céu que é quadro de cores que parecem fogo líquido derramado. Laranja queimado que sangra para roxo profundo, roxo que se transforma em vermelho que sangra para rosa que desaparece em cinza. As pedras do sertão, aquelas rochas eternas que conhecem a história inteira do mundo, que viram impérios subirem e caírem e subirem novamente, essas rochas refletem luz de forma que parecem estar sangrando elas próprias, parecem estar chorando. Severino caminha ao lado de Lampião, e ninguém o segue. Ninguém ouse seguir. Lampião tinha dado ordem explícita com voz que não aceita questionamento. Ninguém se mova, ninguém siga, ninguém testemunhe o que vem a seguir, porque isso é conversa entre rei absoluto e súdito rebelde de precisa ser corrigido. Isso é conversa que define hierarquias de poder de forma irreversível. Eles caminham por aproximadamente 15 minutos através de caminho que serpenteia entre rochas pretas e arbustos ressecados que parece terem morrido há décadas. Severino sabe para onde vai. Sabe com certeza que vai para a ravina profunda que fica a meia hora de distância, aquela ravina que o bando conhece, aquela ravina onde gritos se perdem no eco de pedra, onde corpos desaparecem dentro de sombra permanente. Sabe o que vai acontecer. Aceitou isso há meses quando começou a planejar sua própria humilhação de Lampião, que foi passo primeiro em direção à sua morte. Mas há algo em sua expressão, cansaço talvez ou alívio, que sugere aceitação genuína. Talvez ele tenha se cansado profundamente de viver naquela contradição perpétua de odiar aquele a quem servia, de servir aquele que desprezava completamente em nível filosófico. Talvez morte seja escape bem-vindo para a alma que não consegue encontrar paz. Você realmente pensava que conseguiria ser eu? Lampião fala enquanto caminham, sua voz quase conversacional, como se conversassem sobre assuntos banais, sobre clima mudável, sobre gado em pastagem, sobre rota para a próxima operação. Você realmente acreditava que tinha capacidade, que tinha ferramenta mental, que tinha autoridade carismática de me substituir? Não pensava que conseguiria. Severino responde enquanto caminha, seu corpo dolorido, seus pulmões batalhando por cada respiração. Pensava que você merecia ceder lugar para alguém com fome verdadeira de mudança. Pensava que você virou velho demais, que virou fraco demais, que sua hora tinha passado de forma irreversível. Lampião ri. É riso baixo, sem alegria nenhuma, apenas som que é reconhecimento de algo profundo e verdadeiro. Fraco. Você chama isto de fraco? Você não compreende ainda? Força não é sobre idade ou sobre capacidade física. Força é sobre disposição. Força é sobre estar disposto a fazer aquilo que outros não conseguem nem imaginar fazer. Força é que te matou, Severino. Eles chegam ao local. Aquela ravina profunda que Severino conhecia, cercada por rochas pretas que formam parede natural, de forma que parece ter sido esculpida especificamente para este propósito. É lugar perfeito. Perfeito porque gritos se perdem. Perfeito porque corpos desaparecem. Perfeito porque não há testemunhas além de pedra que não fala. É lugar onde muitos antes de Severino foram executados. Lugar que é tumba coletiva. Ajoelha! Lampião ordena, sua voz contendo aquela autoridade que é quase hipnótica em sua qualidade, aquela autoridade que homens aprenderam a obedecer sem questionar. Severino não ajoelha. Permanece em pé. Seu corpo machucado pela surra anterior, seu rosto ainda inchado e desfigurado, mas seus olhos mantêm aquele desafio espiritual que parece estar queimando de dentro para fora. Você pode matar meu corpo, Lampião. Você pode derramar meu sangue nesta ravina e deixar meus ossos para apodrecerem com o tempo. Mas não consegue matar o que eu representei. Não consegue matar a ideia de que até mesmo você, Lampião, rei do cangaço, homem que matou centenas, até mesmo você é mortal. Até mesmo você pode ser desafiado e será lembrado por isso. Sou mortal. Lampião concorda, e há algo em sua voz que é quase lamento, quase reconhecimento.
Você tem razão. Mas você vai morrer primeiro. E você vai morrer sabendo que sua ideia morre com você. Que ninguém vai se lembrar de você com honra. Que você será apenas fantasma esquecido nos livros de história. Nome que ninguém consegue pronunciar corretamente. Melhor ser fantasma menosprezado que rei vivendo em mentira. Severino responde, e a paz em sua voz agora. Paz genuína que vem de alguém que fez paz com o próprio destino. Lampião levanta a arma. Não a aponta direto para Severino ainda, mantém-a baixa, apenas a vê em mãos. Depois respira fundo, como se respirasse não ar simples, mas história, como se respirasse o peso do destino, como se respirasse conhecimento de que está prestes a eliminar uma parte de si mesmo. Então sussurra algo, palavras que Severino não consegue ouvir com clareza, que são apenas sussurro de homem para si mesmo. Você tinha razão. Envelheci. Perdi. Virei fantasma. E neste momento, neste exato momento, Lampião levanta a arma e aponta para o peito de Severino. E aperta o gatilho. O tiro ecoa através do sertão, passa pelas rochas, viaja através de ar seco, morre na distância. Severino cai. Corpo que bate no chão vermelho, corpo que convulsiona uma última vez, corpo que depois fica imóvel. Sangue sai de sua boca e se mistura com terra do sertão que conhece corpos de centenas de homens mortos. Se mistura com o sangue de vaqueiros, de policiais, de inocentes que simplesmente estavam no caminho errado no momento errado. Lampião observa. Observa o corpo que convulsiona, observa o sangue, observa a morte acontecendo, observa até que o movimento cesse completamente e Severino Costa deixa de ser problema. Deixa de ser ameaça, deixa de existir. Então Lampião coloca sua arma de volta na cintura, respira fundo, respiração que parece vir do fundo da alma, e chega a acampamento. Seu rosto não muda de expressão, não há indicação de emoção nenhuma, não há culpa, não há remorso. Apenas um homem que cumpriu o dever que acreditava que era necessário. Apenas um rei que restaurou a ordem no seu reino. Quando chega no acampamento, quando os homens o veem voltando sozinho, quando percebem que Severino não volta com ele, todos sabem. O som do tiro tinha viajado longe o suficiente. A ausência de Severino confirmava que a história tinha seu final trágico. Severino Costa decidiu viajar para encontrar seus ancestrais. Lampião anuncia, simplesmente, sua voz sem emoção, que é pior que qualquer expressão de raiva poderia ser. Ele decidiu sair do bando desta forma. E aquele que sair do bando, aquele será esquecido completamente. Será como se nunca tivesse existido. Será como se tivesse sido apagado da história. Mas aquela noite que é longa e parece nunca acabar, quando homens fingem dormir, mas permanecem acordados, processando o que tinham presenciado durante o dia, Maria Bonita percebe que Lampião não consegue dormir, que seus olhos permanecem abertos, fixos no teto da tenda, olhando para vazio que parece conter respostas que ele não consegue encontrar, que suas mãos tremem ligeiramente, primeira vez em anos que mostra qualquer sinal de fraqueza, que suas línguas se mexem como se conversassem com fantasmas que ele só consegue ver. E há uma revelação naquela noite, revelação que surpreende até Maria Bonita, que conhece Lampião há tantos anos. Quando Lampião finalmente fala, sussurrando verdade que ninguém esperava ouvir. Severino tinha razão. Ele disse para Maria Bonita, no escuro da tenda, sua voz quase menina. Severino tinha razão em tudo. Envelheci, perdi a fome, perdi a razão de viver. Matei apenas para manter a ilusão de poder que já estava morto. Mas poder que exige morte constante é poder que já não existe de verdade. O que Lampião não compreendia completamente naquela noite de revelação, naquela noite quando finalmente permitiu que a máscara caísse, era que a morte de Severino não tinha terminado um nada de verdade. Ao contrário, tinha começado alguma coisa muito maior que ninguém conseguia prever. Tinha começado a erosão, imperceptível, quase imperceptível para o observador desatento, do poder absoluto que Lampião mantinha sobre seu bando através apenas de pura força de vontade e reputação. Homens que tinham admirado Severino em silêncio,
que tinham visto em Severino representação de questionamento legítimo, começaram a questionar a estrutura que tinham aceitado como imutável. Homens que tinham visto Lampião ser desafiado publicamente, que tinham visto seu rosto inchar, que tinham ouvido sua respiração acelerada, começaram a compreender em nível visceral que ele era vulnerável, que era apenas homem, que poderia sangrar. Nos meses que seguiram o assassinato de Severino, nos meses que pareciam anos, o bando começou a se desintegrar de dentro para fora. Não de forma rápida, não de forma óbvia que todos conseguiam observar, mas de forma contínua, de forma que era tão inevitável quanto morte, de forma que era quase orgânica. Alguns homens simplesmente saíram, reuniram seus pertences e desapareceram na noite. Nunca foram reclamados ou perseguidos, porque Lampião tinha perdido o interesse em trazer de volta aqueles que queriam partir. Outros homens saíram para formar seus próprios bandos menores, seus próprios feudos, suas próprias estruturas de poder em regiões diferentes do sertão. Outros simplesmente desapareceram de verdade, voltaram para cidades que tinham deixado anos atrás, tentaram vida que era próxima e impossível para cangaceiro que havia provado a liberdade violenta do sertão, que havia matado, que havia destruído. Outros permaneceram ao lado de Lampião por lealdade que tinha perdido toda sua inocência original. Lealdade que era agora baseada em medo puro e simples, não em admiração ou propósito compartilhado. Lampião nunca foi o mesmo depois daquela noite de revelação sussurrada. Aquela confissão que ele fez para Maria Bonita naquela noite havia aberto porta que não podia ser fechada, que tinha permitido que luz entrasse em seus olhos pela primeira vez talvez em anos, havia permitido que verdade entrasse. Lampião continuou sendo brutal porque era tudo que conhecia. Continuou sendo eficiente em operações, continuou sendo eficiente porque padrão que tinha estabelecido. Continuou sendo temido porque a reputação não morre rapidamente. Mas o fogo tinha saído de seus olhos. Aquela chama que era combustível de toda a sua existência como cangaceiro, que o mantinha acordado, que o mantinha movendo-se adiante, aquela chama tinha se transformado em cinza, fria, que permanecia, mas que não aquecia mais. Começou a beber mais do que era seu padrão, muito mais do que era saudável para homem que precisava de clareza mental. Começou a tomar decisões que não faziam sentido do ponto de vista estratégico, decisões que colocavam o bando em risco desnecessário. Começou a parecer homem que estava vivendo em tempo emprestado, apenas passando dias em ritmo automático, apenas respirando porque pulmões continuavam funcionando. Começou a contar histórias sobre passado de forma obsessiva, histórias sobre operações que tinha realizado, sobre homens que tinha matado, histórias que pareciam ser tentativa de confirmar para si mesmo que tinha existido, que tinha sido real. E tem peso histórico nisto tudo. Peso que livros de história convencionais nunca conseguem capturar adequadamente. Porque foi precisamente esta erosão de liderança, erosão que começou com a morte de Severino, que permitiu que a polícia conseguisse, meses depois, informações que de outra forma seriam impossíveis de obter. Porque foi a desintegração gradual do bando que transformou cangaceiros em indivíduos vulneráveis em vez de máquina de guerra coerente. Porque foi morte de Severino Costa que, ironicamente, começou o processo que levaria para a morte de Lampião. Porque um homem teve coragem de humilhar o rei e aquela humilhação teve consequências que ninguém conseguiu prever completamente. Lampião foi capturado em 1938, capturado cercado por polícia numa escola abandonada que tinha se transformado em armadilha. Foi fuzilado com sua companheira Maria Bonita e vários outros membros do bando que permaneceram leais até o final. Cabeça cortada e pendurada em feira pública como advertência viva. Corpo deixado numa vala comum junto com os homens que tinha matado. Fim de uma era, fim de um homem que acreditava que era imortal, fim de um rei que a descobrira muito tarde que até mesmo os reis sangram, que até mesmo os deuses podem cair. Mas antes de morrer, nos últimos dias, quando ainda estava vivo respirando, Lampião tinha perguntado por Severino. Tinha pedido especificamente que ele contasse histórias sobre aquele que o havia desafiado. Tinha compreendido finalmente naquele momento de morte próxima que Severino tinha ganhado. Que apesar de estar morto há meses, Severino tinha conseguido fazer exatamente aquilo que tinha planejado fazer. Tinha demonstrado que Lampião era mortal, que tinha iniciado a queda de dentro para fora, que tinha mudado a história do Brasil através de um simples empurrão numa tarde vermelha de outubro que ninguém conseguiria esquecer. E eis aqui a verdade que não está em nenhum livro oficial de história do Brasil.
Verdade que historiadores evitam porque complica narrativas que preferem contar. Eis aqui a verdade que passou de boca em boca através de sertanejos que ainda guardavam memória de tempos de cangaço. Sertanejos que conheceram homens que presenciaram tudo. Eis aqui a verdade que é mais importante que qualquer data ou números ou fatos que a academia consegue documentar. Um único homem, homem de coragem incomparável, conseguiu humilhar o rei do cangaço, e esta humilhação foi a semente da destruição que se seguiu, semente que cresceu até transformar tudo. Porque isto é o que significa poder verdadeiro. Não é a capacidade de matar da forma mais eficiente. Poder verdadeiro é a capacidade de inspirar alguém a estar disposto a morrer para demonstrar que você não é invencível. Poder verdadeiro é a capacidade de deixar marca permanente na história. E Severino Costa, aquele homem esquecido pelos livros oficiais de história do Brasil, aquele homem cuja tumba ninguém consegue localizar com certeza, aquele homem foi apagado da história oficial porque contava história que a academia preferia ignorar, ele possuía poder verdadeiro. Ele tinha compreendido em um nível profundo que o sertão não pertencia a Lampião, que pertencia àqueles com coragem de desafiar, que pertencia àqueles dispostos a pagar um preço que ninguém imaginava que seria tão devastador. Esta é a história de como um homem mudou o Brasil através de um ato de desafio genuíno. Esta é a história que ninguém te ensina nas escolas. Esta é a verdade que a academia ignora, porque a verdade é muito mais perigosa, muito mais transformadora que qualquer ficção que podia ser inventada. Esta é a história de Severino Costa, e esta é a história que precisava ser contada.